Mais uma baixa confirmada para o Campeonato Brasileiro. Ana Luísa Lima confirmou a lesão no joelho esquerdo. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior. É uma lesão muito chata de recuperar. A Rebeca ela teve 3, né, no mesmo joelho, a Jaish teve 4. E, enfim, não é uma notícia boa, mas a gente quis trazer o plantão aqui para vocês, para a gente poder comentar sobre e também falar sobre umas outras fofoquinhas aí que ficaram de fora do último episódio. Então, roda a vinheta. Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. E aí, Júnior, o Alex nem veio hoje, né? Tá de luto, porque ele perdeu aí as duas favoritas dele na mesma semana, né? A Júlia, que a gente comentou no último episódio que nós postamos. Quem não ouviu, pode ir lá, que nós falamos o que nós ficamos sabendo através da assessoria da Júlia, né? Que fizemos ainda alguns quadros e tal. E agora, outra bomba, Ana Luísa também. Ela que foi o centro de uma polêmica aí recente, né? Que a gente também comentou no episódio passado, então nós não vamos voltar no assunto. Mas hoje teve essa bomba aí de que o ligamento cruzado anterior rompido. E aí, Júnior, o que você diz pra gente aí? Renan, com muita tristeza que a gente vai fazer esse episódio hoje. É um episódio de plantão do Roda de Ginástica, né? E é isso, galera. A gente deu uma olhada ali, a gente vai comentar durante o episódio com um pouco mais de detalhes da situação. Mas o Alex está de luto também, que as duas favoritas dele deram baixa do Campeonato Brasileiro. Eu ainda tenho pelo menos esperança na minha Júlia Coutinho e na minha Sofia. Então é isso, bora de episódio, galera, que hoje tem bastante coisa para comentar. Exatamente, mas vamos começar então por alguns assuntos aí que ficaram de fora, né, do último episódio, como por exemplo uma atualização do que aconteceu, no que está acontecendo aí no caso da Jordan Chiles versus Ana Barboso. Ainda tá rolando barraco por conta daquela medalha de bronze em Paris. Enfim, as duas querem, e a última que estava com a medalha era a Barboso, porque eles tinham desconsiderado o recurso da Chiles, né? Não, desculpa, vamos voltar aqui. A Chiles entrou com recurso lá em Paris, foi aceito, e ela pegou a medalha, que era da Barboso. Aí depois a Barboso entrou com recurso lá na Corte Arbitral do Esporte. E a Chiles acabou perdendo, né, a medalha por decisão dessa Corte Arbitral do Esporte. Aí a Chiles pegou essa decisão da Corte Arbitral do Esporte e levou para o Tribunal Suíço, o Tribunal de Jurisdição Normal da Suíça, né, porque ela que é a competente para reger aquilo ali. E o tribunal falou assim: opa, Chiles, você tem uma prova a seu favor, né, que não foi considerada pela Câmara de Arbitragem, né? Então, volta o processo para a Câmara de Arbitragem para ser julgado novamente considerando essa prova. Foi basicamente isso que aconteceu. E a Ana Barboso, ela estava correndo o risco de perder essa medalha. Por quê? Porque essa reavaliação do caso pela Corte Arbitral, o CAS, ele tem emolumentos, né, taxas e tal, que estava em torno de 100 mil euros, né, mais ou menos isso aí quando vai fazer a conversão, ou seja, uns 700 mil reais, mais ou menos, convertendo aí brutamente. E a Romênia não tinha pago, né, eles tinham um prazo para pagar, não pagaram, não pagaram até a gente saber, né, mas quando estava chegando pertinho da data ali, a Nádia Comaneci falou assim: não, a gente vai lutar por essa medalha. A gente tem o dinheiro para poder pagar essa taxa, porque a Romênia tinha dito que não tinha dinheiro, né? E o que aconteceu foi que o parlamento da Romênia, o governo da Romênia, tomou as dores e falou assim: não, a gente que vai botar o dinheiro aí, entendeu? Então, assim, o governo da Romênia está de um lado e a Jordan Chiles está do outro. Então, a gente vê qual que é a dimensão, né, da ginástica na Romênia. A gente já comentou isso aqui no podcast, mas o que para nós é o futebol, para eles é a Romênia. Então, assim, a gente está em umas situações bem parecidas aí, né, em níveis de esporte nacional. Então, essa medalha de bronze para eles significa tudo. Então,
o país está disposto a correr atrás dessa medalha para Barboso. E aí, Júnior, o que você tem a falar sobre isso? Tenho muitos comentários, porque também tenho um pouco de informação meio que de off dessa situação. Tenho muitos comentários a fazer, vamos por partes. A prova que a Jordan Chiles está querendo apresentar, que foi essa prova que primeiramente não tinha sido aceita, depois foi aceita, é um trecho do documentário da Simone Biles, onde eles estavam gravando tudo ali para Netflix, então eles têm horas e horas e horas e horas e horas de filmagem que não fizeram parte do corte final da edição da série, mas por acaso tinham esse pedaço do corte na hora que elas correram para fazer o pedido, né, como se diz, Renan? Corta essa parte. O recurso lá na hora. Eu ia falar o Inky. E eles tinham essas imagens do pessoal correndo para fazer o recurso, e aparentemente essas imagens mostram que foi dentro de 1 minuto que eles pediram o recurso, mas até eles processarem passou de 1 minuto, então tem muita discussão disso. Só que até um certo princípio estava rolando uma discussão muito forte sobre ter 2 medalhas, né? Sobre ter 2 medalhas de bronze, uma para cada uma, e pronto, acabou a história. Porque já aconteceu na Olimpíada antes de pessoas dividirem a medalha, mas agora ele já não quer mais fazer isso, né? Porque também rolou muitas coisas de que a Jordan tava muito fazendo, tipo, amiga, volte a dar o suporte na NCAA, quando a gente ia competir junto a fazer sua coreografia, mas ao mesmo tempo a Jordan estava indo em todos os podcasts, em todas as entrevistas que ela ia, falando do quanto ela tinha sido injustiçada, do quanto a medalha tinha sido roubada das mãos dela. De racismo, e enfim, não quero entrar no mérito do racismo porque não sou uma pessoa negra, então provavelmente ela deve ter sofrido muito racismo depois da questão em si, isso não se pode negar, mas enfim, ela colocou muita coisa ali no meio que não tinha nada a ver, sabe? Que eu acho que uma pessoa que realmente está querendo dividir esse momento e acabar com essa história não fica colocando fogo na fogueira, sabe? Então, eu acho que justamente por isso a Romênia entrou tão forte nessa briga também, de comprar a briga e falar, não, a medalha é nossa, então, nesse caso, né? Já que vai ficar para uma pessoa, vai ficar para a gente essa medalha, porque para eles também é uma questão de justiça, sabe? De provar que eles estão certos e que os Estados Unidos está errado. Então, de volta, aquilo que eu sempre comento aqui no podcast, tem muita política ligada em relação aos esportes, principalmente em países como os Estados Unidos e Romênia, que são países que têm historicamente a ginástica como um fator de mostrar poder, soberania, enfim, um esporte de alto rendimento, de realmente força, de equilíbrio, de perfeição, de mostrar que o seu povo é mais perfeito, gera tudo isso, sabe? Então, essa briga ainda vai dar muito pano para manga. Eu já estou um pouco cansado, para ser sincero, desse vai e vem. Eu acho que a medalha tem que ficar só com uma ou só com outra, que decidam de uma vez. Mas tá tendo esse rolê aí, sabe? Porque tava tudo meio que acertado, sabe? Para cada uma ficar com a sua medalha, a oficial fica com a Ana Barboso, eles não retirarem a da Jordan Child, mas agora eles querem ir para brigar realmente na Corte Internacional. Então acho que vai dar uma briga muito boa. E os Estados Unidos têm dinheiro para gastar, né? A Romênia não tem tanto dinheiro assim para brigar internacionalmente em corte, mas os Estados Unidos têm. Então eu duvido muito que eles vão sair perdendo nessa história. Por mais que eu esteja a favor da Romênia para esse pódio, eu acho que os Estados Unidos não vai abrir mão dessa medalha tão fácil tampouco, Renan. O que você acha? Cara, eu acho assim que a Jordan Child, ela meio que gosta de esvaziar umas pautas, sabe? Porque ela coloca assim várias pautas no meio aí e tal. Mas a questão é que ela não completou o elemento, o Gold lá em Paris. A treinadora dela achou por bem entrar com recurso assim mesmo para ver se colava. Por algum motivo colou. Por quê? Porque eles eram americanos. Porque são americanos, né? Aí a Ana Barboso foi lá e mostrou, não, isso aí foi 4 segundos depois do período, né, que poderia. Cara, ela tá toda errada, irmão. E assim, se me criticar é isso, se me criticar é aquilo. Mano, não é. Para de esvaziar a pauta. A real é que você é americana e tá tentando pegar a medalha ali, entendeu? Por causa de um elemento que você não fez e entrou com recurso só por entrar, entendeu? Eu acho que a ginástica não tem que ser sobre quem tem mais dinheiro, sabe? Porque ela entrou com recurso sabendo que o recurso poderia ser invalidado, que deveria ser invalidado,
Então ele ia perder o dinheiro, porque como acontece lá na federação, lá na FIG, né? Tem um valor ali que eles têm que pagar pro recurso. Se o recurso for aceito, você fala assim, não, a gente errou, então devolve um dinheiro, certo? Agora, se o recurso não for aceito, aí a taxa fica para eles. Então, assim, a Child sabia, a comissão técnica dela sabia que ela não tinha completado o Gold, e falou assim, a gente tem grana para gastar mesmo, bora colocar o recurso aqui, entendeu? E por algum motivo, que assim, nós não sabemos, na verdade sabemos, mas enfim, foi aceito. Cara, não tem que ser sobre quem tem magia, entendeu? Total, Renan. Bizarro. Sem contar E, que a assim, Jordan tem um monte de medalha também, né? Tipo assim, deixa a mina exato, com a medalha bicho, dela, caramba. exato. E ainda pegar como prova uma coletânea de vídeos da Netflix, do documentário da Simone Biles. Cara, você quer uma coisa mais parcial do que isso? Ela treinava no clube da Simone Biles, entendeu? Elas se viam todo dia. Cara, eu acho assim, inadmissível um negócio desse acontecer, honestamente. Eu tenho formação em direito, né? Sou advogado, então, assim, para mim, eu entendo ela querer entrar com todos esses recursos, porque ela tem direito a isso, mas, assim, a parte moral, pô, cara, fica feio, sabe? Fica feio. Então, eu tô torcendo muito pela Barbosa aí, tá? Nossa, Renan, você falou tudo. Tipo assim, eu acho que foi maracutaia desde o começo, sabe? Eles sabiam que não tinha nada a perder, já tinha perdido mesmo, falaram, vamos ver se cola, e colou, e tá aí até hoje, né? Então, E você falou sei lá, outra eu coisa acho também dessa ladainha aí, lá da UCLA. Aí levaram a Barbosa para. Quer dizer, a Barbosa conseguiu a vaga na NCAA graças a uma agência romena. Então, assim, para ela foi ótimo. Mas aí, você até mencionou, Júnior, dessa pataquada dela lá. Ah, não tem nada contra. Ai, girl power, que não sei o quê. Aí você faz igual a Boca Rosa lá. Girl power é o quê? Um filme? Entendeu? Na moral, sério. Ela tá assim. Não tem o que falar, bicho. Tá 100%, feio, amigo. sabe? Tipo assim, já virou briga de Twitter, sabe? Esse negócio delas. Eu acho que, no fim das contas, dá uma medalha para cada uma e acabou, sabe? A Jordan já subiu, tem a foto dela no pódio e de volta. A Jordan já é uma medalhista, multimedalhista, sabe? Em Olimpíada, em Campeonato Mundial. Então, não acho que tem por que Estados Unidos brigar tanto por essa medalha, sendo que eles sabem que não pertence a eles, né? Você falou tudo, velho. É isso aí. E tem pra mim também que é esse negócio do doping da Barboso lá, que ela tá suspensa até segunda ordem, porque ela também entrou com recurso lá. Eu acho que também tem dedo enfim. Esse negócio aí da Ana Barbosa estar suspensa foi muito de porquice também, sabe? Da Conveniente pra federação. elas. Né? Conveniente. Foi muito porquice da federação, porque ela disse mais de uma vez que ela estava disponível para fazer os testes de doping e que ao momento que eles foram lá no ginásio, ela estava no dormitório delas e ninguém foi lá bater na porta dela para perguntar se ela ia fazer ou não. Eles foram até o ginásio, não era hora do treinamento dela, muito conveniente, né? Eles irem só na hora que ela não tá lá. E falar, pronto, não quis fazer, pronto, tchau, tá banida. Então, eu espero que a Romênia entre com bastante recursos e foda bastante o rabo da Federação Internacional. Sim. E Nádia Comaneci sendo uma matriarca, né? Como deveria ser, velho. Ela ganhou assim, ela já tinha 1.000 pontos comigo, ela ganhou mais 350 mil. Cara, isso mostra realmente a paixão pelo esporte, né? Que ela foi tirada do próprio bolso para colocar a Ana numa posição de lutar pelo direito dela. E aí o parlamento romeno se ligou, né? E caiu na real de que, na verdade, isso daí é uma conta deles, né? Que a menina foi representar o país que não tem que a outra ginasta pagar as contas dela no final do dia, né? Mas, enfim, isso são coisas que a gente sabe do off, que a Nádia ajuda bastante as meninas a irem para os Estados Unidos, nesse caso, a estudar lá nos Estados Unidos. Ela ajuda financeiramente também, as meninas a ficarem lá, terem uma vida mais tranquila, a não precisarem trabalhar, enfim, fora a bolsa de estudo que elas ganham, que elas recebem também das faculdades. Então, ela é uma pessoa que ela ajuda bastante as meninas no off, sabe? E é muito bonito ver isso, de que é uma pessoa tão condecorada, que tenha tanto sucesso no esporte, tenha repassado esse conhecimento, porque não é só pelo dinheiro, né, Renan, no final do dia. Também pelo falar, vamos lutar pelo que é nosso, né?
Exato. E a Nádia, para a Romênia, é como se fosse o Pelé para a gente, sabe? O rei do futebol, ela é a rainha da ginástica. A ginástica é a paixão nacional até hoje. Não tem nenhum outro Total, esporte que a Romênia é boa. total, literalmente. E todo mundo que eu conheço aqui na Europa, que é da Romênia, eu converso sobre a Nadia Comaneci e eles ficam, assim, muito orgulhosos de falar dela, sabe? É realmente o Pelé deles. É incrível de ver como o pessoal lá gosta de ginástica. E a Sabrina no Neymar. Polêmica. Vamos falar então de uma outra polêmica. Na verdade, um outro fato triste, né? Ainda na Romênia, que foi a aposentadoria da Mália Guarda. Essa menina, bicho, tadinha, cara. Ela sofreu tudo que você puder imaginar, desde bullying da Sabrina até lesão atrás de lesão, a confederação dissolvendo a seleção nacional, tirando o auxílio dela, perdeu a bolsa na universidade agora e tá lesionada de novo. Essa daí, meu filho atirou pedra na cruz de Jesus Cristo antes dele morrer, porque só isso pode explicar o que essa menina passou na mão da Federação Romena, né? Porque, coitada, Renan. A gente aqui do Roda, a gente conversa com ela no off, no Instagram, e ela conta várias fofocas pra gente da Romênia, e, tipo assim, cara, eu fiquei realmente muito dó dela. E fiquei muito triste, porque ela é uma menina muito jovem, ela é uma menina que é muito esforçada, passou muito bullying ali na Federação Romena com a Sabrina, com a Camélia. Recentemente foi chutada basicamente da federação, deixaram a menina sem clube, tiraram ela de treinar com a treinadora dela, ela teve que treinar num clube que era para criança basicamente sem nenhum tipo de estrutura. Ela contou pra gente que mal tinha fisioterapeuta no clube dela. E é uma menina que representou a Romênia, sabe? Que representa a Romênia, que é da seleção nacional, e jogaram a menina pra merda, literalmente, por conta da política que eles têm internamente lá com a Camélia, né? E justamente por isso, sabe? É muito parecido com a situação da Ana Lu, no sentido de que volta para um clube menor e se lesiona, sabe? Então fiquei bastante chateado por ela, Renan, porque ela é uma menina que parecia ser muito legal, estava muito ansiosa para estudar lá nos Estados Unidos também, para ficar longe dos maus da Romênia, ali naquele drama da seleção, mas no final ela conseguiu nem chegar lá nos Estados Unidos, porque a questão, se ela chegasse e machucasse lá, ela ainda tinha bolsa de estudos porque ela se machucou pela universidade, né? Mas se ela nem chegou a estudar lá, infelizmente não tem nada que ela possa fazer, nem a faculdade, ela perde a bolsa, tá no contrato isso, provavelmente que ela assinou, então ela não vai conseguir nem estudar lá nos Estados Unidos. Fiquei com muita dó da Diva. Nossa, cara, eu também. E assim, ela antes, né, ela iria para o Michigan State University, que ela tinha conseguido essa bolsa inicialmente, junto com a Lilia Cosma. A Lilia Cosma, que, inclusive, na última temporada, ela usou uma música de funk no solo. Ficou bem legal. Assim, a música, ela não dançou tão bem, né, porque, enfim, meio dura, mas é uma querida. Foi entrevistada aqui no nosso podcast, inclusive, já no Roda Talks, quem quiser dar uma checada lá. Mas acabou que, por conta de uma lesão que ela teve, ela não pôde iniciar junto com a Lilia Cosma, né? E depois ela teve essa outra lesão, né? Ela... É muito triste, Renan, sério, escutar isso, até comentar sobre isso. Eu fico realmente mal de ter que comentar isso, porque ela é uma menina que eu torcia muito, e a gente sempre conversa com ela no Instagram do Roda, né? E é triste, velho, escutar que uma menina com tantos sonhos, com tanta vontade, ela falou pra gente, pô, eu tô muito animada de poder ir lá estudar nos Estados Unidos, porque lá eles têm boa recuperação, eles vão cuidar de mim, eu vou poder treinar sem ter drama, sem ter fofoca, sem ter gente fazendo bullying. E no final foi mais uma carreira ceifada pela frustração do esporte, né? E outra, antes dela ter essa segunda lesão, ela tinha sido anunciada no Nebraska, uma outra universidade. Ela conseguiu fazer a transferência, né, da bolsa dela, e a Lilia Cosman também foi. Então a próxima temporada seria a grande estreia das duas juntas, sabe? Cara, é muito triste, cara, pensar nisso. Muito triste mesmo. Pois é, desejo o melhor pela Diva. Ela estava fazendo os exames para a universidade, então acho que ela tem planos de estudar agora e se cuidar. Então desejo o melhor para a Diva, sabe, nesse novo plano de carreira dela. Sim. E falar um pouco agora, né, de Brasil. Recentemente a gente teve uma notícia que me deixou muito feliz, que a gente teve a aprovação
de... Peraí, deixa eu pegar aqui. Rapidinho, gente, peraí. Rapidinho, gente, é ótimo, né? Tá. Falar um pouquinho de Brasil agora, né? Uma notícia que pessoalmente me deixou muito feliz, muito animado, que foi a aprovação de um projeto chamado Treinadores 3, CBG, que é para o fortalecimento da equipe técnica da nossa seleção, né? Então, traduzindo, a CBG como entidade esportiva, ela submeteu ao governo federal um projeto para captação de recursos para contratação de novos treinadores para a seleção brasileira. Então, esse projeto ele tem uma duração de 12 meses e vai abarcar cerca ali de 30 atletas. 30 ginastas serão beneficiados, e essas ginastas serão selecionadas a partir de critérios técnicos vinculados aos clubes filiados à CBG. Então, assim, lembra aquela questão do Diogo, que a gente já comentou, que o clube dele não era filiado aos clubes que não podiam, tanto que ele não pode competir ao brasileiro e tal. Então, assim, inicialmente o Diogo seria um atleta que não seria contemplado, a não ser que ele fosse para um clube licenciado aqui no Brasil, ou se o clube dele finalmente aí conseguisse essa liberação para poder competir na CBC, né? Então, são 30 atletas no total e vai ter essa duração de 1 ano. Então, a gente pode esperar aí, gente, nos próximos meses, anúncios, burburinhos, né? Burburinhos sempre tem, né, gente? Vamos confessar. Mas, assim, um anúncio de talvez novos treinadores oficiais, e podem vir nomes grandes, né? Quem sabe, Júnior? Quem sabe aí um treinador europeu, olímpico, especialista de paralela, né? Quem sabe o nome de peso, né, Renan? Quem sabe, gente? Mas olha. Vamos deixar para a CBG anunciar antes que a gente arrume problema. Assim, o Burinho, gente, o Burinho sempre tem. A fofoca rola, né? Por todos os lados. Mas eu aqui, agora, sem a parte da brincadeira, eu achei muito legal isso, ó, essa iniciativa da CBG, porque é algo que a gente vem pedindo muito, né? A gente, como fã, como cobertura também de ginástica, é algo que a gente vem pedindo faz muito, muito tempo, né? Deles abarcarem mais ginasta, trazerem mais treinadores de fora, investir nos treinadores brasileiros, trazer treinadores especialistas. Então, acho que vai ser muito chique quando isso tudo der certo, porque o papai Lula ama a Rebeca Andrade, né? Então ele vai querer ver a nossa menina da medalha de ouro feliz, né? Então, se isso requer milhões e milhões e milhões de reais para trazer treinador, para investir no clube, para investir na CBG, que dê o dinheiro para a menina, sabe? Porque ele sabe que o retorno vai vir. Queremos a UB da Flávia de 15, que vai sair. Vem aí, hein? Vem aí. A Flavinha com 15. Ó, a gente não promete nada no salto e nem no solo. Mas a gente promete uma cortada com meia na trave também. Na trave. E uma UB, assim, daquelas, gente. Daquelas. Uma UB de chinesinha. Europeia, né? Mas a gente não vai falar de mais do que não, deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Achei bem legal esse projeto da CBG, algo que eu tava esperando fazer há bastante tempo pessoalmente. Acho que eles têm que trazer mesmo mais gente para trabalhar na CBG, para trazer resultado, porque é isso, sem investimento não tem resultado, galera, é impossível, você não consegue trazer uma medalha olímpica, 2, 3, 4, 5 sem investimento, sabe? A gente teve bastante investimento na Rebeca Andrade, mas a gente sabe que a CBG não é só a Rebeca Andrade, ela tá também saindo um pouco do holofote para as outras entrarem, então tem que ter investimentos públicos, sim. Muito bem feito a CBG, a gente aplaude aqui esse feito dela, a gente critica bastante a CBG geralmente aqui nesse podcast, mas dessa vez as bichas arrasaram. E outra, gente, isso aqui é dinheiro público, tá? Então, assim, é uma contribuiçãozinha de cada um de nós. Amigo, a gente tá pagando o salário do Chico, nesse caso. Então vai ter que ter Flávia cortada com meia sim, senão eu vou reclamar os meus impostos. Vamos mudar de assunto então.
E continuando aqui no Brasil, Daiane dos Santos, a gente já sabe aí que ela vai ter um filme, né, chamado A Menina que Voa. Quem já é velho de guerra aqui no canal, já ouviu as entrevistas com o Kiko Burtê e com a Adriana lá atrás, que a gente fala muito sobre a Daiane. E assim, a gente já sabia desde aquela época ali que ia ter um filme. E também depois houve o anúncio de que a Viola Davis ela seria coprodutora desse filme com a agência dela lá nos Estados Unidos. Então, assim, vai ser um filme de repercussão internacional. E agora foi anunciado que a Duda Santos, que fez Renascer, atriz da Globo ali, renomadíssima, né? Vai interpretar a Daiane dos Santos. Então, gente, eu tô muito feliz com essa notícia. A gente tem aí, para quem não sabe, né? A Daiane foi um dos grandes motivos pelo qual eu comecei a assistir ginástica. Na verdade, o grande motivo, né? Então, para mim, é muito emocionante. Eu, com certeza, vou assistir no cinema. E eu acho que vem o Oscar aí, cara. A gente precisa de brasileiros que são super-heróis. A gente só tem aí vários filmes de super-heróis americanos, não tem? Então, por que a gente não cria os nossos? E a Daiane é uma super-heroína da vida real, entendeu? Tô muito animado para esse filme dela aí. O Oscar vem aí, tá, Júnior? Não, amigo, tipo assim, agora sem zoeira, eu sou completamente apaixonado pela Daiane. Eu amo a Dai do fundo do meu coração. Ela também foi uma inspiração muito grande para mim na ginástica. Quando eu era criança e fazia ginástica, ela estava nativa, então, tipo assim, ela era a minha ídola dentro da ginástica, das minhas irmãs também, da minha família. Assim, a Daiane representa muito, assim, na minha vida, e o meu TCC, muito do meu TCC foi sobre ela e a Rebeca, basicamente. Foi sobre a CBG, mas mais focando nela e na Rebeca. E, cara, eu tive a chance de conversar com a Dai, e ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci em toda a minha vida. Ela é muito foda, realmente, assim, do fundo do meu coração. Ela é uma das pessoas mais fodas com quem eu já conversei. Uma pessoa super humilde, uma pessoa super pé no chão, divertida, alegre, carismática. Cara, ela é foda demais. Então, eu tô muito feliz do filme tá acontecendo. E a atriz Duda, ela é uma atriz incrível. Eu acho que ela vai fazer um papel muito, muito bonito. Eu acho que ela é muito parecida com a Dai. Eu vi umas fotos que o Papel Pop postou da notícia quando o filme foi anunciado, com a comparação dela com a Dai. Achei ela muito parecida com a Dai fisicamente, sabe? De quando a Dai era mais novinha. E tô muito ansioso, sabe, para ver de como que eles vão retratar a história da Dai. A gente sabe dos bastidores, quero ver como que eles vão tratar essas partes também, sabe, de dor, essas partes da humilhação, do racismo que ela sofreu, se eles vão abordar isso. Provavelmente vão abordar muito essa parte, porque é uma parte muito importante da vida da Dai. Mas tô muito feliz, de verdade. Tô muito ansioso para assistir também esse filme. Acho que a produção vai arrasar. A Dai também tá muito envolvida, pelo que eu tô vendo em todas as reuniões, em todo o projeto. Então, acho que vai ser muito legal. E como você comentou, Renan, a gente precisa de mais heróis assim da vida real, sabe? E a Dai é uma delas. É uma menina que começou lá atrás, num esporte que ninguém conhecia, que não era famoso, se matando, passando por humilhação, passando por várias coisas para conquistar medalha, sabe? Trouxe muito orgulho para o Brasil e inspirou várias gerações, sabe? Inspirou a gente aqui no podcast, muito provavelmente o pessoal de casa, o pessoal que faz ginástica. Não tem uma menina que você vá em qualquer escolinha de ginástica, você pergunte quem é Daiane dos Santos e não seja uma das maiores heroínas dessas meninas junto com a Rebeca, sabe? E a Rebeca é cria da Daiane também, então, tipo assim, tá tudo interligado como a Daiane como pioneira, sabe, dentro do esporte. A gente teve outras meninas que passaram junto com ela também, mas eu acho que como ela não teve ninguém na história do nosso esporte, sabe? Então, acho que vai ser um filme muito bom. Estou muito animado para assistir e quero que seja logo, porque eu acho que vai sair só ano que vem, para ser sincero, que tá em produção agora, mas acho que vai sair só no meio pro final do ano que vem, para ser bastante sincero. Sim. E, cara, eu tenho uma história muito, assim, levando agora para o lado um pouco mais emotivo meu, né? Eu tive um relacionamento muito legal com a minha avó, sabe? E nós dois éramos fãs da Daiane. Então, assim, toda vez que a Daiane aparecia na televisão, minha avó me ligava, quando era criança, sabe? Então, assim, foi muito... Ter esse filme agora vai me remeter muito a estar junto com a minha avó, assim, e tal, né? E eu já encontrei com a Daiane 2 vezes antes do podcast, inclusive. Uma vez foi quando teve um campeonato brasileiro aqui em Vitória,
e ela veio fazer presença VIP, foi em 2005, posso dizer isso muito exatamente. Aí vieram a Daiane e a Bruna Costa, que depois esteve a Bruna Perander, que esteve na equipe do Mundial de 2006 em Aarhus, lá na Dinamarca. Mas a Daiane, ela fez a coreografia nova, que ela iria estrear em 2005 aqui em Vitória, que era País Tropical. Só que ela teve problemas com direitos autorais, né? E ela acabou não podendo apresentar essa música no Campeonato Mundial, mas foi anunciado, não, porque agora ela vai fazer a série nova dela, que vai ser apresentada no Mundial da Austrália, esse ano em novembro. Acabou que não veio aí, infelizmente, né? E, enfim, aí depois eu encontrei com a Dani no aeroporto, eu tava assim, andando, eu tava indo a São Paulo, eu tava eu e minha irmã, aquela pessoa falando alto, assim, eu falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Na hora que eu olhei assim, a Daiane, eu falei assim, meu Deus, é a Daiane. Aí eu pedi para tirar uma foto com ela, ela foi super simpática. Ela é uma pessoa muito simpática, muito humilde, trata bem todo mundo, sabe? E isso aí eu admiro demais nela. A pessoa dela, tudo que ela conquistou, tudo que ela representa. Daiane é foda. Total, amigo. Eu escrevi, assim, 55 páginas sobre a Daiane e a Rebeca. Basicamente, eu poderia aqui passar 3 horas falando sobre a Daiane no podcast. Mas, assim, em suma, eu acho que é uma mensagem muito foda, sabe? Que a gente passa pro Brasil, sabe? De esporte também, de superação, dessa comunidade que a gente pode criar ao redor do esporte, sabe? Porque foi isso que a Daiane criou. Ela criou uma comunidade onde todo mundo tá interligado, sabe? Por exemplo, eu vi, hoje a gente está gravando dia 5 de agosto, eu vi que o pessoal estava chegando para competir no brasileiro e eles estão fazendo treinos e passando rotinas, enfim. Tá todo mundo de vários clubes juntos, de vários lugares do Brasil, todo mundo treinando junto, sendo amigos, postando foto, se divertindo, sabe? Eu acho que o esporte também é muito sobre isso, sabe? A gente comenta muito aqui sobre resultados, sobre medalhas, sobre conquistas, mas eu acho que o esporte também é muito sobre isso, sabe? Sobre você fazer amigos, sobre você conhecer gente, sobre você se desenvolver como pessoa, desenvolver sua personalidade, conhecer outros lugares. Então, eu acho que essa parte do esporte é muito interessante e foi muito Daiane que criou, sabe? Porque se hoje o brasileiro conhece a ginástica e ela acontece desde o norte ao nordeste, do sul ao sudeste, enfim, todas as regiões do Brasil, é porque a Daiane popularizou o esporte no Brasil, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente também homenagear alguém em vida, sabe? Trazer essa homenagem para ela enquanto ela tá viva, enquanto... A Daiane é super jovem, gente, pelo amor de Deus, não vamos pensar que ela tá morrendo tão pouco, né? Mas fazer essa homenagem para ela enquanto ela tá viva, sabe? Porque ela representa muitas pessoas, ela representa muitas meninas negras que têm um sonho, que lutam, que saem de casa cedo, enfim, eu sou suspeita a falar porque sou muito fã da Daiane, né? Mas acho foda demais que tem esse filme em relação a ela. Obviamente que a gente teve a Daniele, que foi nossa primeira medalhista mundial, né? Luísa Parente, que foi uma ginasta excepcional ali nos anos 90. Nossa primeira medalha pan-americana foi com ela. Mas é diferente, amigo. Pega diferente, sabe? A Dani teve foi outra. Ele levou o esporte. Assim como a Rebeca levou o esporte também no Brasil. Hoje a ginástica... que a Daiane é elite, sabe? Tipo assim, ela é artista de verdade. A gente tem Flávia, que é ótima, Jade, que é ótima, Lohane, que é ótima, mas foi a Rebeca ali, os resultados da Rebeca que colocaram o Brasil no radar, sabe? Da ginástica mundial. Então, assim como a Rebeca levou, e também temos outras ginastas excelentes, a Daiane também levou, e tivemos outras ginastas excelentes na época. Total. Mas o brasileiro de verdade se apaixonou pela Daiane, né? Tipo assim, eu lembro de a gente estar na minha casa e a gente parar para assistir a Daiane na televisão, sabe? E o brasileirinho, brasileirinho, brasileirinho. Então, acho que todas as atletas que passaram antes da Dai foram muito, obviamente, muito importantes para ela chegar até ali, mas eu acho que como a Daiane tocou gerações e segue tocando gerações até hoje, eu acho que mais do que merecido ter um filme sobre ela, né? E agora vamos falar das headlines, da manchete desse plantão. Ana Luísa Lima, infelizmente, lesionada novamente. Mais um LCA para ela. Ela já teve um, né? Foi o segundo. Teve lesão na coluna, teve lesão no cotovelo. Coitada, gente, ó, ela não tem... Aquiles. Ela não tem paz, cara. Não tem paz. E assim, não sei como que tá a situação dela e tal, mas
ela escolhendo continuar na ginástica, né? Espero que sim. E ela tem um momento de Rebeca dela, sabe? A Rebeca passou por um momento em que todo mundo falou assim, cara, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Como assim? Como assim, velho? Essa menina não vai acontecer, ela tem que acontecer. Aí aconteceu a virada de chavinha ali em Tóquio, né? Mas a gente sabia desde sempre do potencial da Rebeca. A Ana Luísa, ela também tem um potencial muito grande, a gente sabe desde pequenininha da ginástica dela. Inclusive, falamos no episódio passado, mas ela não tem um ano de paz, cara, na ginástica. Sim, eu fico besta com isso. Ah, Renan, here we go. Assim, vamos por partes. Eu acho que a Ana Lu é uma menina que, de volta, como você comentou, ela tem muito potencial desde pequena, teve muita expectativa colocada sobre, né, sobre ela, né? Mas aquele Mundial Júnior que ela participou, aquela apresentação de solo, foi, assim, o início do fim, na minha opinião. Exatamente. Não, foi ele que ela lesionou. Foi, então, aquela lesão ali foi aonde pegou, porque ela foi uma lesão que ela tá arrastando desde criança, sabe? Não foi uma lesão de que ela lesionou já adulta e é mais fácil de curar. Então ela vem arrastando a lesão desde criança, uma lesão muito séria, sabe? Então, mesmo depois disso, ela continuou batalhando, como você falou, lesionou o Aquiles, lesionou o cotovelo, lesionou o LCA outra vez. Então, cara, é, é muita perseverança, sabe? Desde um lado fã, olhando, eu fico muito feliz pela perseverança que ela tem, pela força, pela garra que ela tem de lutar pelo sonho dela, sabe? Porque, como a gente sempre fala aqui no podcast, são sonhos, sabe? São meninas com sonhos muito grandes e muitas vezes elas estão abdicando do corpo delas, da saúde física, mental, e principalmente física, para conquistar o sonho dela, sabe? Para entrar numa equipe aqui, para ir para o Mundial ali, para fazer uma Copa do Mundo aqui. E isso por um lado, muito triste, sabe? Porque ela tem que abdicar de muitas coisas na vida dela, muita dor, muita luta, sabe? Mas, por outro lado, também me dá muita inspiração para ser uma pessoa mais perseverante comigo mesmo, sabe? Porque, cara, ela tá abdicando de muita coisa, sabe? Dela mesma para chegar num lugar que muitas vezes não vai chegar, sabe? É muito difícil você voltar de tantas lesões se você não for uma Rebeca Andrade, por exemplo. É muito difícil você ser uma Rebeca Andrade, porque como ela é uma em 1 milhão, até com a Daiane dos Santos, como a gente comentou aqui, que é a foda das fodas, não conseguiu voltar depois de tantas lesões, sabe? E a Rebeca é, assim, um ponto fora da curva que não pode ser exemplo para ninguém, sabe? Porque realmente ela é o exemplo fora da curva. A gente tem o Flávia, que já teve lesões, teve Jade, que teve lesões, Lohane, que teve lesões, mas a nível de seriedade, as da Rebeca foram também muito mais complicadas, sabe? Então, eu acho que a Ana Lu, voltando aqui para a Ana Lu, eu acho que ela passou por um momento muito difícil, sabe? Ali no CT, com muitas expectativas de não estar entregando, porque realmente ela não estava entregando notas, ela não estava entregando performance, é um esporte que depende 100% da performance, sabe? E a gente está vendo que a CBG está investindo em projetos, em trazer treinador, em contratar novas pessoas, em isso e aquilo. E, infelizmente, você tem que provar esses projetos com números, né? E com notas, e você não pode manter uma pessoa que não está provendo números e notas, sabe? Não, naquele espaço que está reservado para você gerar números e notas, sabe? Por mais querida que ela seja, por mais que a gente goste, por mais que o pessoal ali dos treinos, o Chico, enfim, goste, o Chico é parte dessa equipe e essa equipe tem que ser pensada como um total, sabe? Não como um indivíduo. E ela voltar para o Minas e se lesionar, porque a gente ainda não sabe se ela se lesionou lá no CT e foi para o Minas, se lesionou no Minas. A gente estima que foi ali no Minas que ela se lesionou porque ela estava postando vídeo treinando outro dia. Então, de volta, eu acho que se foi esse o caso de ela ter voltado para o Minas por um tempo e para se preparar para o brasileiro, porque qualquer outro motivo que tenha sido ela ter voltado para o Minas, que não vem ao caso no momento, e se lesionar ali, é muito triste, sabe? Porque é uma menina que está lutando pelo sonho, sabe? Que está correndo atrás do dela, que está fazendo o dela, que está se jogando, que está se machucando, que está lidando com dor, porque a gente vê o sorriso nos stories, sabe? Mas a gente não sabe as dores que
que eles passam, que os atletas passam no fim do dia, sabe? É um esporte muito solitário, ela estava longe da família dela, então tem muita coisa também que pesa nisso, sabe? E é muito triste, de verdade, eu ver esse anúncio, a hora que a gente comentou lá no grupo, eu realmente fiquei bem mal, porque a gente gosta da Ana Lu, sabe? A gente gosta dela como pessoa, a gente gosta dela como atleta, como parte da seleção brasileira, né? E é triste ver mais uma tomando esse rumo de ter a carreira talvez ceifada por uma lesão. Obviamente, a gente não está ceifando a carreira dela aqui no podcast, a gente está, obviamente, pensando que ela vai tomar o tempo dela, vai se recuperar, e se for a decisão dela de voltar, ela vai voltar no tempo dela. Mas se não, também é muito triste ver uma carreira terminar dessa forma, sabe? Terminar com dor, terminar com talvez não com o resultado esperado. E no final do dia, a maioria delas vai terminar de uma forma parecida, sabe? Não talvez com lesão, mas sem alcançar os resultados que elas pessoalmente queriam, porque no fim do dia somente 5 ou 6 vão para as Olimpíadas, né? Então, sei lá, é triste a gente lembrar dessa realidade do esporte, né? Porque a gente comenta aqui, a gente dá risada, a gente faz piada, mas tem essa realidade do esporte do dia a dia, né? De quem convive com o esporte, tá presente com essa realidade. E para eles deve ser muito foda, sabe? Tá tão perto de estar numa Olimpíada, de estar numa equipe de um Mundial e se lesionar. Então, fiquei muito triste com essa notícia, sabe? A gente não tem mais notícias sobre o que ela vai fazer, se vai pensar em plano de carreira, se vai continuar na ginástica. Acho que também está muito cedo para entrar em conclusões. Eu acho que isso vai vir com o tempo, com os fisioterapeutas dela, vai passar um tempo lá no Minas se recuperando, fazendo fisioterapia. Ela ali tem uma equipe multidisciplinar também que atende todos os esportes, não só ginástica, então são excelentes médicos, então eu acho que ela está num lugar bom, sabe, para se recuperar, para tomar um tempo para pensar na vida dela, se é realmente isso que ela quer. E vi muita gente lá no Twitter já, tipo assim, como sempre, ceifando a coitada, nos comentários do Roda também. E sei lá, eu acho que é o momento da gente respeitar um pouco o momento dela, sabe? Porque a gente não pode também entrar em precipitações e ceifar a carreira da menina e falar acabou, aposentou, não sei o que lá. Mas nesse nível também eu acho que é recomendável também, né? Medicamente, eu não sei, não sou médico para falar, mas eu acho que é recomendável quando você tem tantas lesões também pensar se realmente vale a pena isso para você ainda. Mas se você tem um sonho, assim, às vezes você está disposto a abrir mão da sua saúde física e mental pelo seu sonho, quem sou eu para julgar, né? Então, acho que o tempo vai contar para a gente o que vai ser da Ana Lu. A gente vai ver se vai precisar de cirurgia, a gente vai esperar para ver notícias, basicamente, e atualizações do caso dela. Mas, assim, pessoalmente, eu sei que o Alex também ficou muito, muito triste com tudo que aconteceu com a Ana Lu. A gente conversou tanto no grupo quanto no privado, falando de quanto a gente estava triste com essa situação. Mas é isso, né? É um esporte muito traiçoeiro e, infelizmente, a lesão é parte dele, né? Cara, honestamente, por mim, a Ana Lu ia pra NCAA. Ô, amigo, Sério. quebrada assim, ela tem que ir para fisioterapia primeiro. Cara, não, honestamente, eu acho assim que ela faz a recuperação dessa lesão, já começa a ver aí como que ela pode estar lá. Eu não sei se ela tem elegibilidade ainda e tal, mas assim, seria uma ótima opção, entendeu? Para ela dar conseguir, assim, pelo menos continuar na ginástica e terminar nos termos dela, sabe? Ela tem, amiga, sabe por quê? Porque a NCAA, eles colocaram aquela regra da elegibilidade, que você pode competir até você ter 25 anos, se eu não estou enganado. E ela não tem 20 anos, ela é uma menina super jovem, sabe? Cara, eu acho que ela consegue. Ela tem muita chance de se recuperar e fazer uma NCAA, porque ela fala inglês também. Então, eu acho que as possibilidades para ela não estão fechadas, sabe? Eu vi muita gente ceifando a coitada no Twitter, mas eu acho que as possibilidades não estão fechadas para ela, sabe? Ela pode ir para a NCAA e fazer 2 aparelhos, que tá tudo bem lá. Você não vai morrer se a sua equipe não contar com você, porque tem mais meninas. Ela pode fazer um aparelho até, se quiser, lá na NCAA. Então tem muita possibilidade para ela, sabe? Eu acho que não é hora de contar a menina fora da equipe, porque, querendo ou não, é nossa, né? E ó, é o seguinte, você quer alguém mais lesionado do que Riley McCusker, do que Morgan Hurt e do que aquela outra menina que sempre tá quebrada, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Enfim,
Várias. Sky Blakely, a Sky Blakely, Keila de Cello também, entendeu? Todas as meninas, gente, sério, todas quebradas, infelizmente. Só que elas usam essa temporada da NCAA para poder continuar mantendo o corpo ativo na ginástica, enquanto estudam e se recuperam, porque as E tem instalações... fisioterapia grátis, né? Porque Isso que eu ia falar, as fisioterapias que eles instalações, têm... gente, são de primeiro mundo. É coisa assim que não tem no Brasil, literalmente, igual aquele meme, tá ligado? Então, infelizmente não tem no Brasil. não tem, entendeu? A salinha que a gente tem ali no CT, amigo, nossa senhora, a humilhação que a gente tem que a Universidade do Nebraska investiu 6 milhões no setor de recuperação deles da ginástica. Exato. Depois vocês procuram, gente, a LSU, Oklahoma também fica lá. Oklahoma seria tipo um Goiás aqui no Brasil, mais ou menos. Então, assim, a universidade deles lá é excelente em ginástica. E as instalações são coisa de primeiro mundo que talvez nem Clube Brasileiro de Futebol tenha, entendeu? Então, assim, é algo a se pensar para a Ana Lu, honestamente, assim, tipo... inclusive, Ana, se estiver ouvindo isso e tiver interesse, quiser saber mais, procura a gente que a gente conversa com você lá, entendeu? Pra, sei lá, prestar alguma ajuda, talvez, sabe? Mas... Nós temos os contatos. Nós temos os contatos, entendeu? É só querer, falar assim, ó, quero. A gente dá um jeitinho, tá? Então, assim, eu acho que é super interessante para ela, cara. Super interessante. Eu vejo muito isso, amigo. Vai que aquela mesma treinadora quer conversar com ela também, lá da Geórgia. Epa, vamos deixar essas coisas em off. Imagina treinar com a Cecily Landy, com a Jocelyn Robertson lá na Geórgia. Eu acho que... Amigo, imagina a Ana Lu indo treinar com a Cecily Landy lá na Geórgia. Ana Lu e Jocelyn no mesmo time, cara. Ana Lu e Jocelyn no mesmo time. Porque a Simone, eu tenho certeza que vai se mudar para ela a qualquer momento para voltar a treinar quando ela anunciar o comeback dela. Sim, com certeza. A Simone... Ana Lu treinando com a Simone Biles, amigo. Isso inclusive, a gente não falou sobre isso, né? Que a Simone, ela fez um procedimento recentemente, cirúrgico, postou uma foto do procedimento cirúrgico e depois postou uma foto com o Landy lá, o marido. O Laurent. Isso. Que acabou de se mudar para a Geórgia. Então, assim, gente, a Jocelyn foi para lá, o movimento é esse. A gente precisa, sei lá, Ana Lu, se você quiser, conversa com a gente, tá? Honestamente. Sofia Weisberg e Ana Lu Lima treinando com a Simone Biles, amigo. O meu sonho vai ser real. E a Luísa Não, mas agora aqui, sem zoeira, eu acho que, de verdade, a NCAA é um caminho bem legal, sabe, para Ana Lu agora. Porque ela pode ter um título universitário muito bom, numa universidade muito foda de graça, sabe? Então, eu acho que aqui no Brasil, o pessoal tira ela muito pra merda, sabe? Então... eu acho que ela deveria ir para um lugar onde eles valorizariam ela muito mais. Eu acho que nos Estados Unidos, de verdade, eles valorizariam ela. Com certeza. E eu acho assim que ela voltaria até com um salto melhor, sabe? Porque a gente vê que eles conseguem... Amigo, nem tem porquê. Eles não precisam de ginasta generalista. Se você for bom em 2 aparelhos, você consegue uma bolsa nessas universidades. Paralela e solo. Não, aí tu complicou a vida da Lu, né, meu filho? Por quê? Porque o solo de 2 passadas ela sabe fazer, menino. É verdade, solo com pirueta e meia e muito para trás, com layout, dá para fazer assim. Amigo, você tem totalmente razão no que tá falando, arrasou muito. Tem como partir de 10 lá sem fazer duplo mortal, cara. Faz, sei lá, uma pirueta e meia, bate pirueta para frente, aí depois faz o mortal para frente, rondada, flica, dupla pirueta. Tá feito. Amigo, tu matou, hein? O plano de carreira dos sonhos da CBG. Então, cara, eu acho assim que a Ana Lu deveria pensar, se ela ouvir isso, pensa com carinho e depois, se tiver interesse, fala com a gente, que a gente tem os contatinhos aqui sobre isso. Mas, sei lá, de volta, tô triste demais pela situação da Ana Lu, tava inclusive colocando ela nos meus fantasies já, pro brasileiro. Mas vamos ver o que vai ficar aí, né? Eu desejo toda a sorte do mundo pra Diva, todo mundo que deseja o mal dela, desejo o dobro em vocês. E é isso. E a vida também é feita de momentos bons, né, Renan? Quê? A vida também é feita de momentos bons.
A vida é feita de momentos bons. Acabou o episódio. Cara, eu acho que dá pra manter assim como easter egg. Você feita, a vida é feita de momentos bons. Acabou. Não, a vida também é feita de momentos bons. Sim. Não, bora ser rapidinho, pessoal, dar like, curtir e tudo mais. É verdade. Então foi isso, pessoal. Um episódio mais curto hoje pra vocês. Ficamos em menos de 1 hora, né? Mais curto não, quase 50 minutos de episódio. Exato. Mas assim, a gente conseguiu ficar em menos de 1 hora, pelo menos dessa vez, né? E quem ficou até aqui, ó, deixa o like pra gente. No YouTube, senta o dedo aí no botão de hype, que ajuda a gente pra caramba se estiver assistindo pelo celular. Comenta. Enfim, dê o engajamento de vocês, que a gente sabe que vocês sabem fazer desse jeito bem legal. que ajuda bastante a gente, o nosso trabalho aqui, né? E respondam também a enquete que a gente deixou no episódio anterior, se vocês participariam de um grupo de membros aqui do podcast com privilégios especiais. Bom, é isso, galera. Mais um episódio finalizado aí. Um episódio extra entregue no meio da semana. Não estava planejado. Eu falei para os meninos, o Alex não pôde se juntar, mas ele vai graciosamente editar esse episódio. Então, muito obrigado, Alex, por editar esse episódio também, que a gente lançou aí do nada. Mas tinha muita foca para comentar e a gente queria comentar com vocês e ver a opinião de vocês sobre o episódio. É isso, gente. Então, um beijão aí e até a próxima. Tchau.